Sucesso não tem receita pronta, mas tem um ingrediente indispensável. Pós-graduação URI, o lugar certo para unir o seu talento ao conhecimento e fazer você se destacar no mercado de trabalho. Multiplique as oportunidades e prepare-se para ser o melhor. Pós-graduação URI, fundamental no seu currículo. Informações e inscrições no site uricer.edu.br ou pelo fone. O futuro do seu filho depende de escolhas. Atendimento personalizado aos pais. Ampla estrutura e local para embarque e desembarque dos alunos. Primeiro lugar no Enem da região. Professores com formação específica para cada nível de ensino. Atividades extracurriculares. Dança, judô, futsal, mini tênis, coral. Agende um horário e conheça muitos outros motivos para fazer uma escolha bem pensada. Escola de Educação Básica URI Erechim. Matrículas abertas. Fone 3520-9007. Boa noite. O programa de hoje reserva um espaço especial para falar de um tema que vem sendo alvo de estudos, debates e reportagens pela imprensa mundial. Estamos nos referindo à angústia, que tem gerado uma série de outros distúrbios, inclusive psicológicos. A temática é debatida em sala de aula, entre amigos, vizinhos e até dentro da família. Para analisarmos melhor esse assunto que vem preocupando os mais diferentes setores da sociedade, nós trouxemos os professores e psicólogos Felipe Biazus e Simone Krau, ambos docentes do curso de Psicologia da URI, aqui de Erechim. Professora Simone, seja bem-vinda em primeiro lugar. Afinal, o que é angústia? Bom, boa noite a todos. Falar de angústia nesse momento atual, eu acho que é bastante interessante, né, Ademar? Eu acho que todo mundo tem manifestado muito esse termo, né? Em outras épocas a gente ouvia outras queixas, ando deprimido. Hoje nós ouvimos muito as pessoas falarem ando ansioso, ando angustiado. Talvez valeria a pena uma distinção de angústia e ansiedade, mas, né, para acelerarmos um pouco a nossa discussão, vamos falar de uma forma geral desses conceitos que, ao meu ver, podemos traduzir como um sinal de que há um desequilíbrio, né? Podemos pensar, falando mais especificamente do termo ansiedade, como algo que tem sido percebido pela população geral, né, brasileira, e eu acredito que não só a população brasileira, como algo que vem sentido e cada vez crescendo mais e vem sendo vinculado a uma expressão que é uma expressão sintomática de estarmos para além do que podemos, para além do que suportamos, para além do que podemos pensar, né? E eu acho que seria importante até a gente poder discutir isso, né? Do que podemos pensar e do que fizemos sem estar pensando. E isso que gera angústia. Como estudo psicanálise, gostaria de lembrar uma expressão do Freud que fala assim, que no lugar onde não há pensamento, há ansiedade ou há angústia, né? Ou seja, quando nós não conseguimos mais pensar no que estamos fazendo, no que estamos querendo, no que estamos vivendo, esse nosso aparelho psíquico, ele passa a ser povoado de muita inquietude, de muita angústia, né? E eu acho que isso tem acontecido. Nós estamos muito acelerados, muito inquietos em executar tarefas, muito exigidos a executar essas tarefas num tempo recorde, né? É para ontem, é para já, né? Passou do tempo. E isso faz com que a gente se torne exímios tarefeiros, mas estamos perdendo o sentido, vamos dizer, mais representativo dessas tarefas. Por que fazer?
Que sentido tem isso? Aonde vamos chegar com tantas tarefas, né? Talvez o Felipe possa colaborar um pouquinho, né, Felipe, falando desse social aí que nos exige tanto. O que é essa representação social que a gente tanto busca atingir, né, com essas tarefas que temos que estar o tempo todo executando? Exato, Simone. Boa noite para todo mundo que nos vê, né? E essa provocação que o Ademar nos faz é extremamente interessante e, como ele disse, atual, né? E como você vem trazendo, embora pudéssemos distinguir aqui vários conceitos, ansiedade, angústia, acho que a questão principal é abrirmos um espaço para pensar sobre isso, né? E como você estava dizendo, que exigência é essa, né? De onde é que ela vem, de onde é que ela surge? E me parece que, do ponto de vista da sociedade que a gente vive hoje, da sociedade que a gente está construindo, quando eu digo a gente, é todo mundo mesmo, né, envolvido numa história aí já de muito tempo, e que a gente vai produzindo uma sociedade que é cada vez mais hedonista, né, que exige do sujeito uma condição de prazer a qualquer custo, embora nós sempre busquemos o prazer, né, em toda a nossa história da humanidade a gente sempre buscou o prazer, né? Freud mesmo nos ensina isso, né? Mas a questão é o quanto hoje o prazer tem que ser vivido imediatamente. É como se qualquer tensão que existisse no sujeito, né, ela é insuportável para o sujeito e ele acaba tentando descarregar de algum jeito. Então, talvez, se a gente pensar em gerações anteriores, lá no período moderno da nossa sociedade, a gente teria um sujeito que conseguia postergar mais o prazer, né? Conseguia lidar mais com a frustração, né? Não consigo uma nota boa na prova, né? Não consigo, de repente, comprar aquela coisa que tá na vitrine. Mas isso não era, né, tão avassalador. Me parece que hoje a gente não consegue dar outro significado que não um desespero, né? E é uma pressão social, né? É uma construção social. E quando você fala, né, Simone, sobre a questão do sem pensamento igual angústia, né, eu gosto muito de pensar na ideia do significado e do significante, né? Eu penso que a velocidade que nós estamos calcados hoje, que é uma velocidade marcada assim pela a questão do uso da internet, né, que é um mundo muito veloz, é um mundo muito rápido, ele acontece instantaneamente, né? Aliás, se a gente tivesse aqui com nossos celulares e fotografando-nos, né, poderíamos postar, estamos gravando o programa da URI, né, e mostrar para todos os nossos amigos lá da rede social. Mas o que é essa necessidade, né? De estar sempre sendo visto, estar sempre se colocando, e muitas vezes falta um significado, né? A falta de um significado. E me parece que a pressão que se faz do ponto de vista social para isso é muito grande. Discutíamos outro dia numa disciplina com os alunos da turma 2014, estava falando sobre história da psicologia. E falando lá dos anos de 1500, 1800, 1700, no século 17, 18, e um pensador brasileiro, ele fala, né, que, falando sobre as paixões, ele fala da vaidade, e aí ele trata que a vaidade impera no teatro do mundo. Essa era uma frase, e aí nós começamos a pensar sobre essa frase com os alunos, e fomos vendo que, embora ela era de 1700 e alguma coisa, ela tinha toda uma atualidade, né? E que é o que se percebe hoje, essa exigência de estar na mídia, né? Não necessariamente tenhamos que estar na televisão, mas hoje existem outros caminhos para a gente estar, né? E muitas vezes eu nem sei bem por quê, né? E talvez aí, né, Felipe, eu acho que tu fala de estarmos cumprindo exigências do ideal, né? Então, temos que correr atrás de algo. Estamos sempre correndo atrás de algo. E antes eu dizia
que não estamos pensando exatamente do que corremos atrás, mas corremos atrás todos os dias, sem saber exatamente qual que é o significado disso para as nossas vidas, mas sabemos que temos que correr atrás. E aí tu falas para nós de algo que está nas mídias, né, e que se coloca como ideais, né, ideais de consumo, ideais de beleza, né? E que nos vemos a cada instante nos olhando e nos observando e pior, avaliando se estamos próximos ou não desses ideais, né? Se nas nossas garagens, nossos carros estão próximos a esses ideais, talvez seja um exemplo muito simples, mas se o nosso corpo está próximo desse ideal, né, que antes brincávamos perfil Gisele Bündcher, né, e outros ideais, né, de produção também, né, nós que estamos dentro das academias sentimos também na pele, né, o que é um ideal de produção acadêmica e bom, importantíssimo produzir a serviço da ciência. Né? Mas será que é disso que estamos falando? Né? Eu gostaria de só fazer um parênteses aqui, já que estamos tratando desse assunto, e pressão e angústia. Eu só gostaria de estar, ou não estar, na pele de muitas pessoas que estiveram envolvidas com a nossa Copa do Mundo, já que estamos vivendo este momento. O nível de angústia que esse pessoal, ou não, né? Porque faltou muita coisa. Os níveis de angústia foi muito grande, a pressão, a cobrança foi muito grande. Será que nós brasileiros, ainda não estamos caminhando de acordo com o que se exige, o que se quer a nível de mundo, de progresso? Ou nós não estamos muito preocupados? Não? Afinal de contas, deixa a angústia para os outros? Como é que vocês analisam isso? Né? Interessante, acho que a gente tem que ter um historiador, né, para pensar junto, mas me parece que nosso funcionamento brasileiro, né, nosso funcionamento de povo brasileiro, ele é marcado pela nossa história, a forma como a gente foi se construindo, né, a forma como... vamos falar da atualidade, da Copa do Mundo, ok? Mas se nós pegarmos lá atrás, quando os portugueses aqui chegam, né, e vão exigindo como que o sujeito deve se comportar. Portanto, o índio, que era o índio brasileiro, né, que era o sujeito dessa terra, passa a perder a sua cultura, né, e passa a ser aculturado, passa a ser evangelizado, né, ou melhor, catequizado, né, e a partir daí passa a rezar uma determinada cartilha. E eu não sei se a gente consegue hoje rezar uma cartilha diferente. Eu acho que a gente permanece, embora com outra roupa, né, embora com outro jeito, embora com outro discurso, num padrão de colônia, né, até hoje. Né? Então, às vezes me preocupa, né, quando a gente diz a Copa das Copas. A gente tem muito essa cultura no Brasil. É a Copa das Copas, é a maior usina hidrelétrica, é o maior não sei o quê, é a maior não sei da onde, é o maior crescimento X. E porque aqui temos que ganhar. E por outra ordem, né, qual o sentido disso? Né? Qual o significado que isso tem? Né? Copa para quem? Outro dia eu via um líder de manifestações, né, contra a Copa do Mundo. Na verdade, não é contra a Copa do Mundo discutir sobre isso, mas contra essa forma de fazer. Copa do Mundo para o brasileiro, que brasileiro? Quem é que tem a possibilidade de talvez estar vivendo a Copa do Mundo? Nós saímos quase que enlouquecidos dos nossos trabalhos, né, nos horários próximos aos jogos, que inclusive dá até acidentes nesses horários, né, na avenida, um carro bate atrás do outro. Outro dia presenciei uma situação assim, quase me envolvi também. Porque todo mundo tem que chegar em casa, né, para olhar o jogo, mas de que futebol que a gente fala? Né? Que a gente tem produzido? Né? Nessa linha de ideal e de real. Né? Se trabalha numa lógica do ideal,
né? E se coloca um discurso do ideal e se esquece que a realidade é bem diferente, que é difícil dela se produzir, que ela não é simples. Talvez o Felipe fale, eu acho que essa questão do Brasil, né, também carece, talvez o nosso povo careça também de uma representação que seja própria, né? De uma identidade que seja própria. E nessa carência dessa representação simbólica de sua própria, a gente está desesperado em busca de modelos ideais, de propostas ideais e quem sabe, eu não sei se sou capaz de avaliar se é o momento ou se não é o momento de ter uma Copa do Mundo. Acho que toda a verdade tem vários lados, né? Mas eu acho que o que a gente está falando aqui é que também, quem sabe, a gente está vendo coisas sendo atropeladas no nosso país. Enquanto deveríamos estar botando tijolinhos numa estrutura faltante de coisas básicas, estamos já enfeitando os pilares de fora, né, os jardins externos do palácio, né, enquanto ainda não tem os tijolos. Talvez por uma necessidade de ver algo pronto, de ver algo bonito, de ver algo preenchido, que chamamos de defesas maníacas, né, que nós indivíduos temos e nós população temos também. E aí está o nosso carnaval para dizer que 3 dias por ano, 5 dias por ano, nós queremos parecer muito grandes, muito poderosos, né? Então nós nos refugiamos nisso. Mas, né, isso falando de uma forma interpretativa. Nada contra o carnaval, acho que é bom, né? Mas penso que seja isso, assim, a gente tem ainda um longo caminho pela frente em termos de estruturação de um país, tem muito tijolinho para ser posto e carecemos de muita paciência, Estamos colocando os bois na frente da carroça, Isso. aliás, atrás da carroça na frente dos bois, né? Nós como coletivo, Atropelando. né? Nós como população, talvez nós como governo, né? Porque a gente já quer ver uma coisa muito grande construída nas nossas gestões, né? E nós como indivíduo também, quando lá pelas tantas a gente compra o que não pode, quando lá pelas tantas a gente exige dos nossos filhos uma resposta que eles ainda não podem nos dar, uma competência que eles ainda não têm, né? Porque a gente quer ver a coisa pronta, porque a gente não está suportando, né, essa longa caminhada que temos que fazer para que os processos se deem. Talvez isso tenha a ver exatamente com esse momento histórico, né, de um país em desenvolvimento. Talvez o fato de estarmos em desenvolvimento requeira tolerância, postergação, tolerância à frustração, né? Sucumbirmos o prazer imediato das coisas. E essa seja a saga da nossa geração. E é muito difícil. Né? Senhora, você está falando em filhos e famílias. Felipe, os filhos, os jovens, podem estar sendo os mais prejudicados com todo esse avanço que estamos tendo, essa tecnologia, essa cobrança toda? Será que eles não sofrem mais do que nós, adultos? Não sei. Seria perguntar para eles, né? Mas eu acho que eles nasceram nesse tempo também, né? E talvez para eles, para uma criança, para um adolescente ou para os nossos alunos jovens lá na universidade, seja muito tranquilo lidar com o caos, né? Com a situação de caos. Com a situação que a gente vivencia, né? Sem muito problema. E talvez para nós isso seja um pouco mais difícil, porque tenhamos uma ideia de que, não, primeiro faça o projeto, define-se o caminho,
e aí vamos fazendo essa construção, né? Vamos pegar uma geração, da minha geração para trás, né? A nossa geração mais para trás. As novas gerações talvez não tenham essa preocupação, né? Eles estão analisando aquilo que aparece na frente naquele momento. Então, se esse copo está me atrapalhando, eu tiro para cá. Não interessa se daqui a pouco eu vou ter que colocá-lo para cá. O importa é que ele me atrapalhou aqui, eu pus para cá. Eu não pensei todo o processo, né? Qual era a necessidade, né? Sentir o prazer de eu poder estar com a mão livre desse lado aqui. Embora depois eu vá ter que fazer mais um movimento para cá. Gerações anteriores talvez olhariam para o copo e dizem, bom, então vamos ver onde é que vamos colocar esse copo, né? Vamos colocar para lá, para cá, não, mas lá depois eu vou utilizar para fazer tal coisa. Então, a gente sofre também, né? Sofre porque não consegue, e não sei se tem que, né, dar uma resposta tão rápida, fazer um movimento tão rápido quanto nos é exigido hoje, né? Quando você estava falando antes, Simone, lembrei de uma frase do Feliciano Nunes. Feliciano Nunes foi um pensador brasileiro, autodidata, né, da época lá do Brasil Colônia mesmo. E ele dizia, ele escreveu alguns livros e num deles ele escreve assim, parece que as palavras, quando não tem, quando o seu endereço não é revelado, né, o seu endereço é distante, parece ter mais valor. Ele se referia, na verdade, aos outros pensadores que conseguiram estudar na Europa e depois voltaram para o Brasil. E eu acho que a gente sofre um pouco disso, né? Parece que aquilo que é de fora, aquilo que vem de fora, aquilo que é posto de fora é melhor, né? E eu acho que essa... A lavoura do vizinho sempre é melhor. E essa geração, né, ela consegue lidar com isso de maneira talvez mais eficiente, ou de um jeito que já nasceu nesse universo, né? Mas se é melhor ou pior, não sei. Me preocupa um pouco, né, a questão da nossa intolerância à frustração, né, na nossa incapacidade de postergação do prazer e de lidar com realidades que por vezes elas não são bonitas, por vezes ela não é a Copa das Copas, né? Por vezes ela estoura a lona e cai a água dentro do setor de imprensa da Copa do Mundo, né? De um determinado estádio. Então ela, como diz a Simone, tem algumas estruturas que são faltantes. E eu vejo que o sujeito que se constitui hoje, ele também se constitui nessas estruturas faltantes, né? Não por acaso que a questão das ansiedades, das angústias e das patologias do vazio acabam inundando, né, os consultórios. Contemporaneidade. Né? Bom, Simone e Felipe, nós estamos chegando já ao fim do nosso programa e dá para notar que este é um assunto inesgotável para a gente abordar. Talvez mereça um novo programa para darmos continuidade, né? Um Angústia 2 aí pela frente. Mas eu queria, assim como uma análise rápida de cada um de vocês, é possível, o que é possível fazer nesse momento para a gente, se não der para resolver, para administrar melhor as nossas angústias? Tomar tranquilizante não, né? Eu diria, né, Ademar, que talvez em alguns casos a gente não pode dizer que é contraindicado, né? Algumas pessoas talvez precisem, né? Até porque não dá para descartar algumas psicopatologias endógenas aí vinculadas à ansiedade, né? Então a gente dizer que algumas pessoas não precisem de medicação é complicado, né? Mas a grande maioria não precisa de medicação. Tenho certeza que sim. A grande maioria, eu diria, que tem que pensar, que tem que começar a pensar sobre o que importa para a sua vida, o que para si é felicidade, né? O que para si representa futuro, o que realmente é prioridade fazer, e não essa coisa quase frenética de estar fazendo, vivendo, correndo sem pensar. Né? Simplesmente para atender um ideal que foi construído em base de um vazio e que
talvez não seja nem meu esse vazio, né? Que seja um vazio transgeracional, que seja um vazio nacional, que seja um vazio... E então, eu nem sei por que eu corro, né? Então, a minha sugestão é que as pessoas pensem. Não tem muito mais a acrescentar, né? Mas talvez reforçar essa ideia que a Simone traz, né? A gente precisa parar, né? A gente precisa frear, né? A gente precisa dar tempo para a gente. O nosso tempo não é o tempo das mídias virtuais, né? Lá na universidade, por vezes a gente conversa com os alunos e tentando mostrar, né? Olha, o conhecimento, a construção do conhecimento, o aprendizado, ou seja, a construção do significado, ela demanda tempo. Ela demanda o tempo de você fazer uma série de leituras, ela demanda um tempo de fazer uma série de sínteses. Então, a gente precisa de tempo, né? E como é que se faz para ter tempo, né? O tempo só passa, né? A gente precisa frear, parar e fazer uma construção de significado, né? De sentido para o sujeito. E o sentido não vem de fora, né? Ele tem que nascer dentro. Se vier de fora, continua nessa... Obrigado, Felipe. Obrigado, Simone. Tomara que tenhamos contribuído para que você pudesse ter mais informações importantes a respeito desta realidade que estamos vivendo. Boa noite, obrigado pela atenção, até o próximo programa. Sucesso não tem receita pronta, mas tem um ingrediente indispensável. Pós-graduação URI, o lugar certo para unir o seu talento ao conhecimento e fazer você se destacar no mercado de trabalho. Multiplique as oportunidades e prepare-se para ser o melhor. Pós-graduação URI, fundamental no seu currículo. Informações e inscrições no site uricer.edu.br ou pelo fone. O futuro do seu filho depende de escolhas. Atendimento personalizado aos pais. Ampla estrutura e local para embarque e desembarque dos alunos. Primeiro lugar no Enem da região. Professores com formação específica para cada nível de ensino. Atividades extracurriculares. Dança, judô, futsal, mini tênis, coral. Agende um horário e conheça muitos outros motivos para fazer uma escolha bem pensada. Escola de Educação Básica URI Erechim. Matrículas abertas. Fone 3520-9007.